por isso que hoje você já não fala mais na figura do chefe, você fala na figura do líder. Eu, há 10 anos atrás, eu tenho negócio na área de alimentação, né? Então nos meus restaurantes eu nunca mais chamei as minhas colaboradoras, nem de empregadas, e as gerentes muito menos gerentes, né? Então é líder, sempre foi líder. Líder é a figura do líder. A liderança, ela é... Ninguém se autodenomina um líder. A liderança, as pessoas te colocam na liderança. Então se você pega os grandes líderes do mundo, são pessoas que trabalharam, mas que obviamente as pessoas colocaram, as pessoas reconheceram. Porque se a pessoa não reconhece, fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, ele é um líder autocrático. Né? E sim, o líder autocrático ainda existe bastante hoje. O líder só é líder quando ele forma novos líderes. Então isso para mim é muito claro. Uma dica que eu sempre dou é que as pessoas, quando elas veem um líder e é um líder muito forte, o líder chama a responsabilidade para ele, isso por um lado é muito bom, mas ao mesmo tempo as pessoas se acostumam. Então, em algumas mesas minhas de escritório, eu tenho uma plaquinha que se fala, qual a sua solução? Porque senão a pessoa olha para você, ela acha que você vai resolver todos os problemas dela. Mas o bom líder, ele já vem com a solução. Para mim, liderança, ela tem que ser focada, driveada, assim, em solução. Porque assim, o problema faz parte do processo de ter um negócio. Não tem, as variáveis vão acontecer o tempo inteiro. Ah, poxa, o cliente é assim. Não é? Sabe aquela coisa que a gente fica, igual a relação humana, ah, fulano tem... Não, desculpa. Se adapta a isso, porque quanto mais você cria aquele desgaste, o fulano é isso, o fulano é aquilo, mas você acaba perdendo situações, perdendo venda, você acaba passando uma mensagem errada de liderança para a sua equipe, tá? Eu não estou aqui dizendo assim, olha, não é tudo muito maravilhoso, não, porque muitas vezes você está lá envolvido em todos os processos do dia a dia com um monte de coisa para fazer, mas o bom líder, ele consegue reconhecer um momento que a sua equipe precisa de um direcionamento. O bom líder, ele sabe que falhar, assim, não vou dizer falhar humano, é claro, eu não vou ficar falando, olha, não, é muito... A gente se ressente com a falha, a gente sabe que muitas vezes, principalmente a gente que está liderando e que passou por todos os processos, a gente não tem todas as respostas. Eu acho que o bom líder sabe que ele precisa desaprender para aprender. Ele sabe que ele não é o rei do universo, mas ele sabe que ele está ali para poder dar todo o suporte. Quando você pega um líder, e aí assim, são vários estilos de liderança, assim, esses estilos de liderança, eles não necessariamente, um momento você pode ter um, outro momento você pode ter outro momento você pode ter outro. Então, por exemplo, às vezes tem situação que você precisa ser muito energético, muito enfático, tem que ser assim, 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 assado. Porque se você abre demais e você é muito liberal, o que acontece? As coisas elas ficam muito difusas. E quando fica muito difuso, o foco se perde. E aí o papel do líder é falar assim, não, vamos para esse caminho. Bom, liderança transformacional é a liderança que transforma. Eu acho que é importante saber, gente, a liderança, ela não só ela tem que transformar a organização, mas ela tem que transformar as pessoas. Porque, obviamente, você só transforma uma organização quando você transforma as pessoas. Isso quer dizer que eu vou conseguir? Não, isso assim, acho que talvez seja um mito, mas a liderança, ela tem muito a ver com a cultura. Então, uma das coisas que eu tenho batalhado bastante é entender, não só das minhas empresas, mas como eu invisto, é que cada vez mais essa liderança, ela seja o reflexo da figura do CEO, do dono da empresa ou qualquer outra coisa, mas as pessoas, elas têm um fit com isso. Elas têm uma afinidade com isso, porque não adianta, se você acredita numa coisa, se você pensa de um jeito e o teu colaborador pensa totalmente diferente, etc, etc e tal, não precisa pensar igual, ok, mas os objetivos têm que ser o mesmo. Mas às vezes, por exemplo, nas minhas empresas, tem que ter um espírito empreendedor. O que é o espírito empreendedor? Tem que ter atitude. Poxa, deu um pepino, sei lá, final de semana, porque às vezes eu tenho muita coisa que é com a minha imagem, né? Não que vá trabalhar final de semana, mas às vezes precisa atender um telefone, falar alguma coisa. Se a pessoa entende e fala assim, não, olha, eu não vou fazer porque é final de semana, já não serve, porque não tem um fit cultural. Isso não quer dizer que a pessoa seja certa ou errada, mas não vai ter o fit cultural comigo. Cultura da solução de problema.
Se só trouxer problema, se só for um reclamão, também não fica. Por quê? Porque contamina. E aí os bons líderes que estão sendo formados, eles acabam sendo contaminados. Se você me perguntar assim, qual é a principal dica que eu dou, tanto para quem tem seu negócio, quanto para quem trabalha no negócio, ou quem quer montar um negócio, a primeira coisa que eu falo, vai se autoconhecer. Mas antes de tudo, cai dentro de inteligência emocional.